Vou mostrar aqui como usar e quando usar uma tabela dinâmica, ou a Pivot Table, no Google Sheets, nesse caso aqui. Aqui eu tenho uma tabela de bens de candidatos declarados para 2022 e eles estão no nível de detalhamento por estado e por tipo de bem. Então, um mesmo candidato tem, por exemplo, esses três bens declarados, um outro candidato tem esses dois bens declarados e cada candidato é identificado por um número único, só que eu não tenho, por exemplo, como saber com essa tabela qual é o valor que cada candidato declarou no total. Então, normalmente, a tabela dinâmica eu uso quando eu preciso fazer algum tipo de agregação, um tipo de soma para resumir, ou média, alguma contagem que me ajude a resumir meus dados para eu conseguir enxergar eles de uma forma mais condensada. Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte para criar uma tabela dinâmica. Eu venho no menu Inserir, Tabela Dinâmica, e ele já vai me sugerir colocar em uma nova página. A tabela dinâmica tem três campos, basicamente: colunas, linhas e valores. Aí você escolhe aqui na lateral quais campos da sua tabela, quais colunas você vai adicionar em cada um desses três espaços aqui da tabela dinâmica. Normalmente um campo numérico que você tem lá, que é um campo de valor, nesse caso aqui é o dinheiro, né? Normalmente essa coluna você vai usar nos valores. Então eu já adiciono aqui, eu posso arrastar ou clicar em adicionar. Aqui ele já me dá algumas sugestões, né, de resumos que eu poderia fazer com essa tabela dinâmica, né? Média de candidatos para cada estado, ou a soma de todos os valores declarados em cada estado. Então ele já está me dando algumas sugestões. Eu vou adicionar aqui o valor em reais aqui nos valores, e ele já vai me dar a soma de todos os valores que tem na minha tabela. É a mesma coisa que pegar essa coluna inteira aqui e somar ela até o final. Tá difícil de entender qual é esse valor, mas se eu formatar ele como moeda aqui, já fica mais fácil. Então eu tenho 23 bilhões declarados aqui nessa soma total, nessa tabela que tem 89.689 linhas. Mas isso aqui só não me interessa, eu vou editar de novo a tabela dinâmica e aí eu consigo adicionar algum outro detalhamento aqui nas linhas, por exemplo. Se eu quisesse saber, como ele tinha me sugerido, o valor total declarado por estado, eu poderia só fazer isso aqui, jogar o estado nas linhas, e esse aqui é um resumo que o Google Sheets me fez, somando todos os valores daquela coluna bem candidato, somados e separados por estado. Se você não quiser a soma, você pode usar, por exemplo, a média ou uma contagem. Quando você quero contar quantos candidatos são, por exemplo, eu posso contar quantos são. Nesse caso, talvez demore um pouquinho para eu trabalhar com o número de candidatos, porque são muitas linhas, né? Mas eu poderia jogar fora isso aqui e quero saber quantos candidatos tem por estado. Eu jogo esse valor aqui. Ele está entendendo que é um valor numérico, mas ele não são números que podem ser somados, né? São números de identificação. Aqui eu posso vir em conta, usar o método count. Na verdade, o count A ou count unique. Será que vai dar diferença? Count unique. Que aí ele não
pega as várias linhas do mesmo candidato, né? Então esse é o número de candidatos que eu tenho no Brasil por estado, né? Total de 17.657. Se você quiser transformar isso num ranking, você pode aqui mesmo na tabela dinâmica ordenar eles decrescente, em ordem decrescente pela contagem de candidatos. Então eu tenho aqui em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, são os top 3 aqui, estados com mais candidatos e assim por diante. Para eu saber, então eu posso fazer, na tabela dinâmica eu posso fazer contagens com campos de texto, como é o caso desse candidato aqui, ele é um campo numérico, mas ele é formatado como texto. Ou posso fazer somas com valores numéricos também. O que mais? O que eu realmente queria fazer com essa tabela era fazer, vou pôr os números de volta aqui, e eu queria adicionar, eu queria saber quantos candidatos, qual é o valor que cada candidato declarou. Que nesse caso aqui eu tenho eles, para cada candidato eu tenho várias linhas. Então eu tenho que editar a tabela e aqui no valor do candidato, e aí eu vou colocar o sequencial do candidato nas linhas. E aí o que ele vai fazer? Para cada número sequencial, ele vai somar o valor correspondente na coluna de bens candidatos. Então vamos pegar um exemplo aqui. Esse candidato aqui. Então, vou pegar todas as ocorrências desse candidato aqui. Ele tem. Quantas linhas tem aqui? 21. Ele tem uma declaração de 21 itens declarados ao TSE, que na soma desse candidato aqui dá 1.584.000. Vamos pegar esse número aqui e conferir ele lá na tabela dinâmica para ver se deu certinho. Vou esperar ele procurar o número do candidato. E aqui está o candidato. Então ele somou todas aquelas linhas correspondentes àquele conjunto de todos os itens que o candidato tinha declarado, somou e o valor, esse número agora aparece uma vez só aqui, então a gente tem uma vez só aqui cada candidato, e aqui a soma. Opa, eu acabei clicando duas vezes naquela linha e ele cria um detalhamento que foi justamente o que eu fui procurar na outra tabela. Ele cria um detalhamento daquela linha, mas não me interessa essa página que foi criada. Aqui vou voltar na minha tabela dinâmica e aqui eu posso também ordenar ela por aquele ranking decrescente pela soma. Então aqui eu tenho um ranking dos candidatos, começando pelos que mais declararam até os que menos declararam. E aí essa tabela poderia ser cruzada com uma tabela que tem as outras informações. Eu uso esse sequencial do candidato para cruzar. E eu traria o nome, traria outras coisas para identificar quem são essas pessoas que somaram esses valores aqui. Conferindo o número de candidatos aqui, a gente tem aquele mesmo número de candidatos únicos, de números únicos que eu tinha visto na outra tabela, é o número de linhas que eu vou ter aqui. Então é isso, a tabela dinâmica é bem versátil, bem rápida de fazer, e quando você tem variações que você precisa, resumos que você precisa fazer com seus dados, continhas com tabelas grandes, é legal de fazer com ela. Eu posso adicionar níveis maiores aqui de detalhamento, né, usando as colunas que eu tenho, por exemplo, jogar o estado, eu poderia jogar nas colunas
Será que vai ficar muito... Não, acho que ele não vai ficar muito confuso, mas eu poderia ter os estados na linha aqui também, antes do candidato. Ele vai adicionar um nível a mais aqui de agrupamento. E aí eu tenho o mesmo ranking de candidatos por valor declarado, mas dentro de cada estado. Aí você pode ir minimizando eles aqui para fazer essa análise. Dentro de cada estado, segue a mesma tabela resumida, somando os candidatos daquele estado. E aí você pode ordenar também os estados aqui, ordem crescente, pela soma, e ele vai jogar os estados para cima, os que tem no total tem mais. E aqui a gente já vê uma coisa diferente, que Goiás, apesar de não ter a maior quantidade de candidatos, ele tem maior valor, né, declarado do que Minas Gerais, que era o segundo estado com mais candidatos. É isso, a tabela dinâmica é bem legal de usar, bem facinho e dá para descobrir bastante coisa com ela.